Olá! Há uma semana o inverno chegou aqui no hemisfério sul e como eu sempre gosto de fazer esse convite para as minhas alunas, eu vim aqui fazer também esse convite para você, de você se observar numa nova estação e com as suas peculiaridades e entender que a gente não funciona igual durante o ano todo, né? Então, estar alinhada a esse tempo cronobiológico, ele faz você entender que você não é linear o ano inteiro, né? Nós somos feitas de ciclos e, com isso, o nosso psiquismo e a nossa fisiologia, elas também vão oscilar de acordo com esses ciclos. Então, o inverno é um tempo de recolhimento, é um tempo de mais silêncio, né? Assim como a gente observa na natureza as plantas perdendo ali suas folhas, concentrando a sua energia nas suas raízes, nas sementes que já caíram durante o outono, os animais que se recolhem também, a gente começa a perceber que isso funciona também com a gente, à medida em que a gente quer mais ficar em casa, a gente quer dormir um pouco mais, né? Os dias eles são mais curtos, a temperatura um pouco mais baixa. Por mais que a gente não experimente tanta diferença climática, né, aqui no Brasil, mas a gente percebe que a temperatura tem uma oscilação e a quantidade de horas de sol também. Então é muito comum a gente achar que a gente está com preguiça, né? Mais preguiça, mas porque a gente fica nesse pensamento de que a gente tem que ser igual o ano inteiro. Então a gente tem que praticar a mesma atividade física o ano inteiro, na mesma intensidade. Só que o seu corpo ele não está nessa linearidade toda para corresponder a essa expectativa, né? Então, quando a gente se integra nesse tempo, nesse espaço, a gente vai dando chances da gente se perceber num outro momento ali do seu ano, um momento onde você começa a silenciar um pouco e começa a descansar também um pouco mais e se concentrar, né? Então, é nesse momento onde parece que você não está fazendo nada, mas você está abrindo espaço interno para outras coisas brotarem, a criatividade, né, as suas potências, essa conexão que você vai fazendo com você mesma. Então, essa metáfora, né, do inverno ser um bom momento da gente revisitar as sementes que foram plantadas, seja há anos atrás, há tempos atrás, ou sementes novas que você quer plantar, né? Então, você tem um desejo de mudar um hábito, ou até mesmo um novo projeto que você precisa colocar em ação. Esse é um tempo muito interessante para você olhar para isso, revisitar, né, ou criar coisas novas a partir desse silêncio, dessa observação. Então, se a gente vai explorando um pouco mais isso na natureza, a gente vai vendo que cada semente ela tem a sua forma de germinar, ela precisa de um espaço, de uma terra específica, ou ela precisa de um local específico, né? E ali ela fica esperando só a oportunidade para poder romper aquela casca, né? Então, eu te pergunto qual a casca que você precisa deixar romper para esse novo surgir, né? Para esse seu desejo se manifestar. E isso a gente vai explorar ao longo desse mês, nas nossas vivências botânicas, com 5 plantas, onde a gente traz uma abordagem bem simbólica dessas sementes, e cada uma delas com o seu significado. Então a gente não só observa como que essa planta se manifesta na natureza, mas também como que ela passa pela história, como que ela passa pelas culturas, né, pelas religiões. Isso tudo vai falar com o nosso psiquismo, porque a gente tem muito essa linguagem simbólica. E é isso que eu exploro bastante nas práticas, né, da gente fazer essa ligação que fica de uma forma bastante
fácil de entender e a gente consegue, né, ir trazendo para uma materialidade esses nossos processos psíquicos. Eu costumo me inspirar em alguns livros para trazer esses temas aqui. E um livro que eu li recentemente, que eu gostei muito, foi esse que fala A Incrível Viagem das Plantas, né, do Stefano Mancuso. É um livro onde ele conta de uma forma bastante curiosa, né, esse que especificamente sobre as sementes, como elas às vezes esperam aí milênios para acordarem, né? Elas ficam naquele estado de dormência, e outras como que elas alcançam, né, o mundo inteiro através do vento, através das águas, né? Então, tudo requer um terreno específico, um momento específico. E pode ser o seu momento agora, né? De você olhar para esse seu desejo, olhar para essa questão que você tem e se desafiar a recalcular ali a rota ou deixar aquilo brotar. Para a gente deixar brotar ou criar algo novo, a gente muitas vezes precisa abrir espaço, se desapegar, né? Assim como a árvore se desapega daquelas folhas, a gente precisa se desapegar de algumas crenças, de algumas verdades absolutas que a gente carrega. Às vezes até mesmo desapegar de pessoas que não nos fazem bem, né? Lugares onde a gente não se sente bem. E é isso que você, através dessa pausa, desse silêncio, você vai observando e vai construindo internamente em você. Então, se você se sentiu desafiada, acha que é um bom momento para você olhar para tudo isso, aproveita que o inverno chegou e que a gente vai trabalhar bastante dentro dessa temática e vem praticar junto conosco, né, trazer para o seu corpo, deixar o seu corpo conversar com você, mostrar para você coisas que talvez a sua mente racional não esteja mostrando e abrir espaço. Abrir espaço sempre é algo que deixa sair aquilo que está preso, né, e manifestar aquilo que tem que ser manifestado. Vou deixar na descrição desse vídeo as informações para você chegar até as nossas práticas, se isso fizer sentido para você nesse momento. Eu espero vocês.